Olá, seja bem-vindo. Esse é o História da Literatura Pretensiosa. Eu sou Carlos Henrique Carneiro e você está no canal Letra de Letra para comemorarmos um evento dos mais marcantes da história da nossa sociedade, nossa cultura e principalmente da nossa arte. Sim, é a Semana de Arte Moderna, completa 100 anos em 2022. Foi um evento em São Paulo que durou de 11 a 17 de fevereiro. Entre os dias 13, 15 e 17, houve apresentação musical, dança, recital de poesia, exposição de arte, palestra, enfim. Interessante perceber que o grupo ligado ao café em São Paulo, René Chevalier, Paulo Prado, Graça Aranha, eles e o Correio Paulistano, um jornal conservador, ajudaram a alavancar esse processo modernista de teor futurista que acabou importando as vanguardas de Europa de certa forma e que culminaram com os 100 anos da independência. Lembre-se, 1822, 1922, havia ali um movimento nessa efeméride pelos 100 anos de independência, o que combinava com uma espécie de busca de independência artística. Então nada melhor do que usar São Paulo, o Rio Ipiranga, a cidade que crescia, as suas ideias modernistas já na estrutura arquitetônica e também o dinheiro. Já disse, Paulo Prado, René Chevalier, que tinha negócios com Graça Aranha, a empresa Chaves e Cia, que trabalhava com exportação de café, e Graça Aranha, que vinha dos Estados Unidos, aproveitou-se então esse momento para que eles fizessem esse tipo de trato. Graça Aranha participou da abertura da Semana de Arte Moderna. Quem vai financiar esse processo do aluguel do teatro, a produção em si da coisa, é René Chevalier, o produtor de café, escritor. Ele está naquela célebre foto que foi feita em 1924, muita gente acha que foi feita em 22, aquela foto em que estão num saguão de um imóvel e está sentado ao chão Oswald de Andrade, e depois à direita dele Manuel Bandeira, o René Chevalier está lá, o Paulo Prado, o Graça Aranha, Mário de Andrade, Manuel Bandeira que está com um cachimbo, Manuel Bandeira que sofreu de tuberculose, mas enfim, isso é uma outra história. Veja essa célebre foto agora com os nomes de todos os participantes, você vai reconhecer essa imagem, veja lá. À frente, Oswald de Andrade sentado com seu cachimbo, atrás Luiz Aranha ao centro, ladeado por Rubens Borba e Tasto de Almeida. À direita na foto, dois políticos, Manuel Vilaboim, que foi deputado pelo Partido Republicano Paulista, e Goffredo Teles, vereador, vai ser prefeito de São Paulo em 1932. Também ao fundo René Chevalier, Flamínio Ferreira, jornalista italiano Francisco Pettinati, o Sampaio Vidal, logo ao centro Paulo Prado, um dos mecenas dessa Semana de Arte Moderna, o Cândido Mota, o escritor Graça Aranha, que abriu os trabalhos da Semana de 22, Mário de Andrade, Couto de Barros, professor em Campinas, nascido e falecido na cidade. E, ao fundo, com um estranhíssimo cachimbo na mão, Manuel Bandeira. A Semana de Arte Moderna contou com a participação de Villa-Lobos, Guiomar Novaes, Vitor Brecheret, Mário, Oswaldo, Menotti Del Picchia. Mas nada melhor do que falar sobre a semana estando lá. Vamos direto a São Paulo, no Teatro Municipal, e ver o que temos por lá. Falem, professores! Muito bem, professor, aqui no Teatro Municipal, 100 anos do evento cultural mais importante do século XX e os demais, que é essa questão da Semana de Arte Moderna, 1922, chamada de Semana Futurista nos bastidores e que acabou conhecida como Semana de Arte Modernista. Muito importante a visita ao Teatro Municipal na atualidade, porque ela acaba mantendo uma tradição que é municipal,
público, necessária a ocupação desse espaço, mas o mais marcante de lembrar, esses 100 anos de Semana de Arte Moderna, como já foi dito, combina com os 100 anos de independência, continua marcando essa história como a independência literária. Há uma mistura de tendências de modernidade europeia para o Brasil, que envolvem as vanguardas, e uma busca de identidade. Oswald de Andrade, quando esteve em Paris, tomou contato com as vanguardas e com o primitivismo que lá estava, a recuperação, a valorização do trabalho africano, da Tailândia. Havia uma busca de exotismo que se deu desde a época do impressionismo pelo europeu, buscar o exótico, redescobrir a Índia, a África. Isso estava em ebulição nesse começo do século XX. E para cá vieram Oswald de Andrade, também Anita Malfatti e o próprio Lazar Segal, um pouco antes. Semana de Arte Moderna marca esse sincretismo de vanguardas que culmina com um primitivismo, falando dos mitos indígenas, tratando de sua música e também de suas cores. É mais ou menos isso, professor? Muito bem, depois dessa explanação, queria mostrar para você uma publicação do governo do estado, da imprensa de São Paulo, imprensa oficial. Esse é um facsímile da revista Claxon, que saiu em maio de 1922, com uma apresentação de Oswald de Andrade. Claxon é uma instituição séria, muito séria, em meio à balbúrdia das cidades modernas, em que a gente só abre caminho a gritos roucos e apitos esquisitos. Claxon é um descendente direto e civilizado do maracá dos nossos pais silvícolas. Maracá é aquele tipo de chocalho de origem indígena, com a bolota na ponta, um cabo. Combina com esse espírito urbano, agitado, elétrico, iluminado, artificial, em termos desse período chamado de modernismo. Gostaria de fazer uma pergunta aos nossos convidados ilustres que estão em São Paulo. Professor Henrique Subi, qual seria essa importância do Teatro Municipal para esse evento? O que lhe parece? Fala, Carneiro, que visita fantástica aqui ao Teatro Municipal de São Paulo. Prazer enorme poder dividir esse espaço, esse passeio e as nossas impressões aqui sobre o centenário da Semana de Arte Moderna, a Semana de 22. E destacar um pouco o que foi esse espaço para a semana. Por que aqui? Olha, o prédio, se você não conhece, fica o convite, venha conhecer. Ele é suntuoso, é realmente uma obra de arte arquitetônica de estilo dito eclético, porque mistura renascentista, barroco e arte nouveau, enriquecido com detalhes maravilhosos em todas as suas passagens aqui dentro. E se a semana foi justamente a ruptura do artístico naquele momento, a inspiração, o marco modernista aqui no Brasil, instalar a semana neste espaço é uma mensagem muito forte justamente daquilo que se queria mudar. Me parece que para os idealizadores da semana, trazer toda essa vanguarda, trazer todo esse choque, que com certeza foi, né, para o pessoal da época, aqui no espaço feito pela e para a elite cafeeira da República Velha, eu acho que é parte da mensagem que eles queriam trazer. Dizer assim, olha, tá bom, vocês têm esse espaço aqui clássico, inspirado na Europa, mas a nossa arte não é mais europeia. Nós não queremos uma arte importada, ela é brasileira, a literatura é brasileira, a música é brasileira, com toda essa mistura, com todo esse choque, essa ruptura que eles quiseram representar. E se você quer mexer com o público, e acho que essa é a missão essencial da arte, colocá-la, né, no coração ali de uma arte erudita e elitizada, faz com que você impressione muito mais os seus objetivos. E acho que é por isso que a semana fica conhecida na história, mais do que na própria época, apesar de ter sido, claro, relevantíssima e um grande evento aqui na cidade, ela ganha importância histórica com o passar dos anos e das décadas.
e por isso hoje lembramos o centenário desse grandessíssimo evento, desse grandessíssimo espaço público aqui que deve ser conhecido e ocupado por todos. Obrigado pelo espaço, Carneiro. Grande abraço. Muito bem, feitas as considerações, vale a pena destacar isto: o apelo das vanguardas europeias, a busca de uma identidade nacional. Não que não houvesse uma identidade, mas a ideia era exaltar as cores nacionais, falar o português brasileiro, valorizar aquilo que era o seu próprio som, como já fez Villa-Lobos, sabiamente unindo a música indígena, por exemplo, às métricas chamadas de eruditas então para a época. Semana de Arte Moderna, 1922-2022, 100 anos. Você viu que as principais características da Semana de Arte Moderna passam pela liberdade de expressão, o primitivismo, o apego às vanguardas, busca de novidade. Relembrando, época da República do Café com Leite, um Brasil que progredia, pelo menos fisicamente, com luz elétrica, automóveis, etc. Uma elite paulistana que passa a se acostumar com a ida à Europa. E, como se sabe, tudo que é bom para o outro é bom para o Brasil. E o país recebia imigrantes também, fruto do horror que foi a Primeira Guerra Mundial. Então, nesse intercâmbio com europeus, o que vai aparecer como maior novidade são as vanguardas. E, como faz parte do pacote cultural brasileiro, a importação desse tipo de ideia, como uma espécie de necessidade de melhoria do próprio país, as vanguardas foram assumidas por grupos conservadores. Os cafeicultores, o jornal Correio Paulistano, figuras que eram ligadas à cultura cafeeira. Enfim, a necessidade de valorizar a liberdade de expressão cria, para efeito literário, uma espécie de rastilho de pólvora. Mesmo que os modernistas que vieram depois, nas décadas de 1930, 40 e depois, mesmo que a maioria deles não assumisse o vanguardismo dos anos 20, o que Oswald de Andrade chamou de primeira dentição, mas nós vamos encontrar uma busca por uma linguagem mais brasileira, como se vê em Jorge Amado, Jorge de Lima. Claro que há figuras que vão ainda usar de metrificação, de uma linguagem mais clássica, Cecília Meirelles, o próprio Jorge de Lima, em outros livros como 14 Alexandrinos, Vinícius de Moraes fazendo soneto. Mas nós vamos ter, com a semana, essa necessidade de rever a linguagem, a expressão literária. Então, a Semana de Arte Moderna, ela é revolucionária, porque conseguiu unir artistas novos, como Tarsila, Anitta, Villa-Lobos, Mário de Andrade, dentro de um contexto eminentemente conservador, como era a elite paulistana do começo do século XX. Que vangloriava Bilac, Monteiro Lobato, enfim, Euclides da Cunha. E, de repente, vamos encontrar um certo apoio dentro desse contexto todo para a semana. Claro está que os jornais da época vão fazer críticas, vão colocar cartoons, charges, ridicularizando os modernistas. Eles vão ser muito criticados, sim, por muita gente. Mas o fato dela ter existido é um avanço. Ter existido no lugar onde foi, São Paulo, década de 1920, um lugar, desculpe repetir, eminentemente conservador. Paulistano é quatrocentão, o paulista é descendente de bandeirantes, etc, etc, etc. Mas Semana de Arte Moderna significa uma espécie de sincretismo de vanguardas, busca de primitivismo, uma busca de experiências novas, estéticas e principalmente também a crítica ao parnasianismo. Essa charge que você viu do Milton Faria, carioca, é Mário de Andrade com sua Manuela, a máquina de escrever, que ele usou também aqui em Araraquara, quando estava escrevendo Macunaíma. É
o modo como vamos fechar essa exposição de hoje. Deixe seu recado, diga como trabalha essa Semana de Arte Moderna em sua escola, o que pensa dela, por que ela é importante, o que ela populariza. Deixe seu depoimento, divulgue nosso trabalho, espalhe a cultura, arte, acolhimento. Isso também é viver. Obrigado, até mais.